Então, gente, voltando aqui à aula, né? Partes e procuradores aí do novo processo civil. E paramos em gratuidade de justiça. Mas vamos dar uma relembrada em alguns slides aí. Vamos relembrar alguns slides. Até porque tá aqui com a Cruz de Malta, né? Então, como tá com a Cruz de Malta, não vamos dar bobeira, porque sempre cai, né? Tá com a Cruz de Malta, vai cair na tua prova. Então, capacidade processual é aptidão para agir em juízo. Então, nós vimos aí os três tipos de capacidade, né? Capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória. Então, tá aqui o artigo 7º, né? É assegurada às partes paridade de tratamento. Então, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos. Então, tá aqui, né? É assegurada às partes igualdade no tratamento. Então, tá. Primeira igualdade, relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. Aos meios de defesa. Então, tem paridade de tratamento no meio de defesa. Ao ônus, aos deveres e aplicação das sanções processuais. Competindo ao juiz, então compete ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então você vê aí, né, que o contraditório não cabe somente às partes ali, né? Tem um juiz tá entrando no meio ali do contraditório. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou procurador, na forma da lei. Então, tá aqui, né? Ele não diz se é o incapaz, se é o relativamente ou se é o absolutamente incapaz. Ele diz somente o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou curador. E aqui nós temos aqui, né, uma setinha, um RIA, né? Então, setinha para cá, relativamente incapaz, ele é assistido. Então, vindo para cá, relativamente incapaz, ele é assistido. E o absolutamente incapaz, ele é representado. Você não vai errar na hora da prova. Você bota o RIA, escreveu o RIA, bota as setinhas de baixo, seguindo para a direita, fazendo aqui, né? Fazendo um círculo, né? Vindo daqui para cá, ó. Do início, né? Você faz isso, ó, até chegar aqui, ó. Então, com a vermelha, RIA. Relativamente incapaz é assistido. Absolutamente incapaz é representado. O artigo 72. O juiz nomeará um curador especial ao... Então tá aqui, né? O juiz vai nomear um curador especial. Então você vê que aqui tá dando o nome de quê? Curador especial, que é diferentemente de quê? De curador. Então o curador especial, ele é para o incapaz, para o réu preso revel, para o réu revel citado por edital ou com hora certa. Então o incapaz, se não tiver um representante legal, então caso o incapaz não tenha um representante legal, ou se os seus interesses deste colidirem com os daquele. Então o incapaz, se não tiver um representante legal, né? Então ele não tem um representante legal. Então se ele não tem um representante legal, o juiz vai nomear um curador especial para ele. E se os interesses desse representante legal colidirem com o incapaz, se os interesses do representante legal vai de colisão com o incapaz, também será nomeado um curador especial. Réu preso revel, bem como réu revel citado por edital ou com hora certa. Enquanto não for constituído que um advogado, também vai ser nomeado que um curador especial para ele. A curatela especial será exercida por quem? Pela galera da defensoria. Então a defensoria pública exercerá a curatela especial. Mais um aqui, né, da Cruz de Malta que cai, né? Artigo 671. O juiz nomeará o curador especial. Então tá aqui, né, outra parte em que pode ser nomeado também o curador especial. Ao ausente, se não tiver, né? Então se o cara for ausente. E 2, ao incapaz, se concorrer na partilha com seu representante, desde que exista colisão de interesses. Então tá aqui, né? Ao incapaz,
se concorrer na partilha com seu representante. O representante está para concorrer na partilha também, né? E a colisão de interesses. Então vai ser nomeado um curador especial para o incapaz. Uma das hipóteses de designação do curador especial pressupõe-se a presença de conflito de interesses entre o incapaz e o seu representante legal. Então está aqui, né? Uma das hipóteses de designação do curador especial pressupõe a presença de quê? De um conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal. Contudo, a jurisprudência do STJ ainda apresenta divergências quanto à possibilidade de um MP substituir a figura do curador especial. Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a parte será representada em juízo por um advogado regularmente inscrito. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver uma habilitação legal. Então, se a parte tem habilitação na OAB, é lícito o quê? Postular em causa própria, ter a capacidade processual postulatória. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então está aqui, né? O advogado, ele não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar o quê? Preclusão, então bota aí preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Então, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Na hipótese prevista do caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de quê? De 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Então, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Essa é a regra. Mas pode postular sem procuração? Pode. Para evitar a preclusão, para evitar a decadência e evitar a prescrição. Ou para ato considerado urgente. Está lá a questão, né? O advogado postulou sem procuração no caso concreto, no ato considerado urgente, terá um prazo de 15 dias para poder exibir a procuração? Certo ou errado? Certinho. Então tá aí, né? Parágrafo 2º. O ato ratificado será considerado ineficaz relativamente. Então o ato não ratificado, então o advogado ele não apresentou a procuração no prazo de 15 dias, será considerado ineficaz relativamente. E aquele em cujo nome foi praticado, respondendo ao advogado pelas despesas e por perdas e danos. Então, se o advogado vai lá, ele não apresentou a procuração no prazo de 15 dias, ele apresentou um ato, né? Está postulando em juízo sem procuração, em virtude de um ato considerado urgente, mas não exibiu a procuração no prazo de 15 dias, será considerado ineficaz relativamente e o advogado vai responder pelas despesas e também por perdas e danos. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público. Então está aqui, né? A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Então tá lá, né? Você é advogado, fez uma procuração, né? Instrumento público ou por instrumento particular, assinou, deixou lá, a parte lá assinou, e vai habilitar o advogado a praticar todos os atos do processo. Beleza? Aí é que entra a questão de prova. Aqui, ó, a questão de prova vai entrar aqui, ó. Exceto para receber citação. Então o advogado, ele não pode receber a citação pela parte. Beleza? O advogado, ele não pode receber a citação pela parte. Então confessar, o advogado também não pode confessar pela parte. Reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, o advogado não pode também receber da quitação, firmar compromisso e assinar uma declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar em cláusula específica. Então, essa primeira aqui cai de montão. Ah, o advogado pode receber a citação?
não pode receber a citação. Parágrafo 1º. A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Então tá aqui, né? A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Parágrafo 3º. Se o outorgado integrar uma sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro e o endereço completo. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante no próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Outra paginazinha aqui com a cruz de malta, né? Então, cumprir com exatidão. Cumprir com o quê? Com pontualidade. Com exatidão, com pontualidade. As decisões jurisdicionais de natureza provisória, a tutela antecipada ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Então, ó, cumprir com exatidão, com pontualidade as decisões jurisdicionais de natureza provisória, tutela antecipada ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Então, de natureza provisória, decisões jurisdicionais de natureza provisória, é quando tem uma tutela antecipada. E ou final, né? Que é a sentença. E não criar embaraços para a sua efetivação. Quando o juiz determina uma sentença, ela precisa ser cumprida com exatidão, com pontualidade, e não criar dificuldade, um embaraço para aquela decisão. Isto configura um ato atentatório. Se liga nisso. Isso configura um ato atentatório. Por quê? Porque cai. Vai cair na tua prova. Ato atentatório. Então vai cair. Olha a cruz de malta aí. Que deve se cumprir na sentença. Declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional, onde receberão intimações atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Sob pena de, caso não atualize o endereço em caso de mudança, as intimações que forem enviadas para o endereço anterior serão consideradas como válidas. Tá aqui, né? Outra cruz de malta que vai cair na sua prova. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso. Não praticar uma inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Isto também é um ato atentatório. Então tá aqui, ó. Não praticar uma inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso. Isto também é um ato atentatório. Quando o juiz determina uma decisão judicial, esta é cumprida. Não pode a parte depois de querer desfazer. Então tá aqui, né? Quando o juiz determina uma decisão judicial, esta deve ser cumprida. Não pode a parte querer desfazê-la. O juiz embargou a obra. 5 dias depois a construtora vai lá e continua a obra, descumprindo aquela decisão judicial, praticando uma inovação ilegal do estado de bem ou de direito litigioso, o que é considerado um ato atentatório. Então, não praticar uma inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito é considerado um ato atentatório. Ato atentatório pode ter uma multa que pode chegar de até 20% do valor da causa. Esta multa será revertida para o Estado, sendo da Justiça Estadual. Essa dívida será cobrada após o trânsito em julgado da decisão e poderá ser inscrita em dívida ativa e pode ser executada, pois é crédito da pessoa jurídica de direito público. Caso o valor da causa seja irrisório ou inestimável, então tá aqui, né? O valor da causa seja o quê? Irrisório ou inestimável, o legislador autorizou ao juiz elevar a multa até o quê? 10 vezes o valor do salário mínimo. Então tá aqui, né? Pode ter uma multa chegar ao 20% de quê? Do valor da causa. Então o valor da causa aqui, ele é o quê? Irrisório. Se ele é irrisório, ele pode elevar a multa até 10 vezes o valor do salário mínimo. Os advogados, defensores públicos e membros do MP não poderão. Advogados, defensores públicos e membros do MP não poderão responder por esta multa. O que o juiz pode fazer é enviar um ofício para o OAB
ou conselho de classe para que respondam disciplinarmente, mas no ponto de vista da multa não responderão. Então vamos ver aqui os deveres das partes, né? Além de outros previstos no Código, são deveres da parte, de procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Todos aqueles que de qualquer forma participem de processo. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Deve expor os fatos em juízo conforme a verdade. Não formular uma pretensão ou de apresentar defesa quando ciente de que são destituídas de fundamento. 3. Não produzir provas. Não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. E o 4, que está com a cruz de malta, vai cair na tua prova. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Por quê? Porque é um ato atentatório à justiça. 6. Não praticar uma inovação legal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso. Também vai cair na sua prova porque está com a cruz de malta, tem um ato atentatório. Então, nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que de sua conduta poderá ser punida como um ato atentatório à dignidade da justiça. Então tá aqui, né? Será punida como um ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2º. A violação ao dispositivo dos incisos 4 e 6 constitui o quê? Um ato atentatório à dignidade da justiça. Devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais, aplicar à responsável multa de até 20% do valor da causa de acordo com a gravidade da conduta. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União e, após o trânsito em julgado de decisão que a fixou, sua execução observará o procedimento de execução fiscal. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos tal. Quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes. Que multa é essa? É multa do ato atentatório à dignidade da justiça. A violação de dispositivos no artigo 4 e 6, que constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa. E se o valor da causa for irrisório, poderá elevar essa multa aí até 10 vezes o valor do salário mínimo. Beleza? Os advogados públicos e privados, membros da Defensoria Pública do MP, não se aplica a multa do ato atentatório da dignidade da justiça. Deverá ser o quê? O juiz deverá mandar um ofício para o órgão respectivo da classe. No parágrafo 8º, o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir uma decisão em seu lugar. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir uma decisão no seu lugar. Está aqui com a cruz de malta, né? Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé, como autor, réu ou interveniente. O cara é autor, o cara é réu, interviu no processo, então está litigando de má fé. Vai responder por quê? Por perdas e danos. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé, como autor, réu, interveniente. Considera-se litigante de má fé. Então, quem são os litigantes de má fé? Autor, réu, interveniente. Quando vai ser configurada a litigância de má fé? Quando deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, ou fato incontroverso, né? Deduzir uma pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos. Está alterando a verdade dos fatos, está litigando de má fé. Usar do processo para conseguir um objetivo ilegal, está usando de má fé. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo, litigando de má fé. Opuser uma resistência injustificada ao andamento do processo.
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Então está procedendo de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Litigando de má fé. Provocar o incidente manifestamente infundado, está agindo de má fé. Interpuser recurso com intuito de manifestação protelatório, está usando de má fé. Vamos à gratuidade de justiça. Esta está expressamente prevista no artigo 5º, inciso 74 da Constituição, estabelecendo que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiências de recursos. Então, o Estado prestará uma assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ressalta-se que a justiça gratuita significa o quê? Isenção das custas processuais. Assistência jurídica gratuita é o patrocínio da causa por advogado de forma gratuita e, quando prestado pelo Estado, se dar pela Defensoria Pública. A justiça gratuita significa uma isenção das custas processuais e assistência jurídica. E a assistência jurídica gratuita é o patrocínio da causa por advogado de forma gratuita e, quando prestado pelo Estado, se dar pela Defensoria. Isso porque a jurisdição está sob o monopólio do Estado para resolver os conflitos de interesse, assegurando a aplicação da lei por um terceiro imparcial, sendo que trata-se de serviço público pago mediante taxa para que o Poder Judiciário consiga exercer sua missão constitucional, pagando seus servidores públicos, serviços e prédios públicos necessários a tal finalidade. Nesse contexto, a parte que demanda em juízo precisa pagar as custas processuais e honorários do advogado da parte vencedora, pois no processo vige o princípio da causalidade e sucumbência, ou seja, aquele que deu causa ao processo e perdeu o pedido de forma total ou parcial deve arcar com as custas processuais e honorários. Então, aquele que deu causa ao processo e perdeu o pedido de forma total ou parcial deve arcar com as custas o quê? Processuais e os honorários. A questão é saber se prevalece a presunção relativa ou se a parte deverá comprovar nos autos a insuficiência de recursos. O STF possui um entendimento consolidado no sentido de que, para a concessão da assistência gratuita, a declaração de pobreza é documento hábil, até a prova em contrário, demonstrar a insuficiência de recursos financeiros, com fulcro na Constituição e na Lei 10.600. Insta a salientar que a parte poderá ser executada se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgados da decisão que o certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Olha que importante aqui, né, gente? Então, coloca a cruz de malta aí, porque isso também pode cair na sua provinha. Então, ó, insta a salientar-se que a parte poderá ser executada nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão. Então, a decisão transitou em julgado. O cara está com justiça gratuita. A decisão transitou em julgado. Até o quê? Nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir. Se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, então está aqui, né? Insta a salientar-se que a parte poderá ser executada nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, caso o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Então tá lá, o cara está estudando para delegado, você está estudando para delegado, mas o cara trabalha de Uber, né? Então ele tem uma renda ali, né? Pouco variante ali entre R$1.500 e R$2.000. Cheio de conta para pagar, ele vai lá e pede gratuidade de justiça. Beleza, transitou em julgado.
Um ano depois o cara passou para delegado. Então, passou para delegado, fez lá a sua pós, está ganhando aí quase 30 mil. Então, o credor, ele demonstrar que deixou de existir aquela situação, aquela insuficiência de recursos, pode ser cobrado aí as sucumbências e tudo mais. A ajuizou uma ação de reparação de danos em desfavor de B. Então A ajuizou uma ação de reparação de danos contra B, tendo requerido a gratuidade de justiça. Então A pediu a gratuidade de justiça. Aqui A requeriu a gratuidade de justiça. Caso receba o benefício da gratuidade de justiça e seja derrotado na ação, A terá responsabilidade pelas despesas processuais. Está aqui. A terá responsabilidade pelas despesas processuais e os honorários decorrentes da sucumbência. Então, ele terá o quê? Responsabilidade pelas despesas processuais e os honorários decorrentes da sucumbência. Mesmo tendo a gratuidade de justiça, ele terá responsabilidade pelas perdas processuais, terá responsabilidade pelas perdas processuais e pelos honorários decorrentes da sucumbência, mesmo tendo a gratuidade. É preciso ter em mente que a gratuidade de justiça, uma vez concedida, tem sua exigibilidade suspensa e não extinta. É preciso ter em mente que a gratuidade de justiça, uma vez concedida, tem sua exigibilidade o quê? Suspensa e não extinta. E não extinta. Logo, A terá sim o quê? A terá sim o quê? Terá responsabilidade pelas despesas processuais e os honorários decorrentes da sucumbência. Então A terá responsabilidade pelas despesas processuais e pelas honorários decorrentes da sucumbência, ainda que tenha em seu favor concedida aqui, em seu favor a gratuidade de justiça. O fato é que, concedida a gratuidade de justiça, existe uma suspensão de exigibilidade de cobrança pelo prazo de 5 anos. O fato é que, concedida a gratuidade de justiça, existe o quê? A suspensão de exigibilidade de cobrança pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 3º diz: vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a contenção da gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo tais obrigações do beneficiário. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com suficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei. A pessoa natural ou a pessoa jurídica, tá aqui, né? Pessoa natural, e o legislador também incluiu a pessoa jurídica, né? Brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça. Então, a pessoa natural e jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar a custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei. Parágrafo 1º. A gratuidade de justiça compreende o quê? Compreende as taxas e as custas judiciais. A gratuidade da justiça compreende as taxas e as custas judiciais, os selos postais, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios, a indenização devida à testemunha, a
indenização devida em testemunha, quando o empregado receberá o empregador salário integral, como se em serviço estivesse. As despesas com a realização de exame de código genético e de outros exames considerados essenciais. Os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor, nomeado para apresentação de versão em português de documento rígido em língua estrangeira. O custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução. Os depósitos previstos em lei para a interposição de recursos, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo judicial do qual o benefício tenha sido concedido. Então vamos voltar aqui, né? Então a gratuidade de justiça compreende. Então está aqui, né? Taxativamente aqui, né? A gratuidade de justiça. As taxas e as custas judiciais. A gratuidade de justiça compreende. Os selos processuais. A gratuidade de justiça compreende. As despesas com publicação na imprensa oficial. A indenização devida à testemunha. Gratuidade de justiça compreende. As despesas com realização de exame de código genético, honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado. O custo com a elaboração de memória de cálculo, os depósitos previstos em lei para a interposição de recursos, para a propositura de ação ou para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa do contraditório, os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer ato notorial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Parágrafo 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Então está aqui, né? A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais, pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Não afasta a responsabilidade. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passando-se prazo, tais obrigações do beneficiário. A concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Aplica-se o disposto no artigo 95, 3 e 5, ao custeio dos emolumentos previsto no parágrafo 1º do presente artigo, observada a tabela de condições da lei estadual. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para sua concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício, ou a substituição pelo parcelamento que trata o parágrafo 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado, para que em 15 dias manifeste sobre esse requerimento.
Então, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juiz competente para decidir questões notariais ou registriais a revogação total ou parcial do benefício ou a substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º deste artigo. Artigo 99. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial. Então está aqui, né? O pedido de gratuidade de justiça ele pode ser formulado na inicial. Na contestação, na petição para ingresso de terceiro, no processo e também no recurso. Então a gratuidade de justiça ela pode ser formulada na petição inicial, na contestação, para ingresso de terceiros, no processo ou em recursos. Se superveniente a primeira manifestação da parte da instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo e não suspenderá o seu curso. Não suspenderá o seu curso. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. A assistência do requerente para advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça. Então tá lá, o cara contratou um advogado particular, por ele ter contratado um advogado particular por estar pagando, não impede o quê? A aderir à gratuidade de justiça. 5. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixado em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. O direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsórcio a sucessor do beneficiário. Então, informação importante aqui, né? Coloca a cruz de malta aí, né? O direito à gratuidade de justiça, ele é o quê? É pessoal, não se estendendo ao litisconsorte ou ao sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expresso. Então está aqui o direito da gratuidade de justiça, ele é pessoal, não se estendendo ao litisconsorte ou ao sucessor do beneficiário, salvo requerido e deferimento, salvo requerimento e deferimentos expressos. Requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso. Então foi requerida a concessão da gratuidade de justiça aonde? O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. O recorrente estará o quê? Dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo-lhe ao relator, neste caso, apreciar o recolhimento e indeferir fixar prazo para a realização do recolhimento. Artigo 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade, ou que acolheu o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento. Então tá aqui, né? O cara pediu a gratuidade de justiça, tá correndo o processo. Ele vai agravar acima e embaixo o processo vai estar correndo, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá apelação. Então o processo está correndo. Ele pediu a gratuidade de justiça, a gratuidade de justiça não foi concedida, ele vai fazer um agravo de instrumento. Caso a questão for resolvida na sentença, já tem a sentença, vai direto para apelação, não precisa botar no agravo de instrumento, e sim já direto na apelação. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custa até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Artigo 112, né? Em relação ao mandato aí, né? Já vamos entrar em outro assunto, né? De procuração e tudo mais. Vamos deixar para a próxima aula para não ficar muito grande.
Você que gostou, deixa o seu like. Fica aí que eu já volto já, vou tomar uma água e já volto já.